E aí o que ele fez? Ele mandou pôr Urias bem na frente da peleja, para Urias morrer na Sim, peleja. ele mandou assassinar, né? Na Mandou verdade, assassinar, é. e E Urias realmente morreu. Ele tomou Batseba como sua mulher, para Batseba ter o filho, e aí ninguém fala nada, porque afinal agora ela era sua mulher. Só que Deus viu tudo isso. a princípio, então, ele não entendeu, mas logo em seguida é, ele aceitou a repreensão de Deus, né? Aceitou e Natan falou para ele: o seu pecado já foi traspassado, você não vai morrer. Só que tem uma coisa: você vai sofrer as consequências do seu pecado. E ele sofreu amargamente, sem reclamar, as consequências do pecado. Ele perdeu 3 filhos por causa disso, ele perdeu o reino, ele foi perseguido, mas ele nunca murmurou, porque ele reconheceu que ele merecia tudo aquilo que ele estava passando. Sim. Então, nós vemos uma diferença aí, né, de postura diante de Deus em relação, por exemplo, a Saul, que desde quando ele foi repreendido das primeiras vezes, né, ele sempre arrumava uma desculpa. Nunca aceitou a repreensão. Nunca. Ah, porque você demorou demais, falou para Samuel, né? Ah, depois não quis dizimar todo o povo lá que Deus tinha mandado. Não, mas eu trouxe aqui as ovelhas para sacrificar o Senhor. Então, ele sempre tinha uma desculpa. Ele já sabia que ele tinha sido rejeitado. Ao invés de ele se humilhar a Deus, não. O que ele foi fazer? Queria matar Davi, né? Então, quer dizer, a gente vê que a pessoa que fica tentando encobrir os seus pecados, que fica tentando justificar diante de Deus, vai ter juízo sim sobre essa pessoa, Sim. né? Mas, e muita gente fala, ah, mas tal pessoa tá se dando bem e tá em pecado. Essa pessoa é muito digna de pena, porque essa pessoa vai receber um duro juízo, porque ela não se arrependeu e ela não vai entrar na misericórdia de Deus, não vai entrar na graça Não, de porque se o Deus. pecado for revelado depois do juízo, não há mais nada que se lamentar, não há mais nada que se humilhar, não há mais nada que se fazer. Sim. Porque se é depois do juízo não tem mais humilhação, perdão, nada E a disso. Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós temos que tratar. Sim. Então não adianta se esconder de Deus, né? Não adianta achar que Deus não vai levar a juízo os nossos pecados. Ele vai sim. Os pecados que não vão ser levados a juízo são aqueles que foram confessados e que Jesus perdoou, né? Porque uma vez que a gente confessa os nossos pecados, a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Voltando a Davi, Maria Cláudia, o que mais Davi sentiu foi a perda da presença do Espírito Santo. Porque quando ele fala no Salmo 51, ele está já arrependido, ele já está quebrantado. Mas o que mais Davi sente, ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele havia perdido a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? A alegria da salvação é a presença do Espírito Santo de Deus, é a certeza da salvação. E ele havia perdido isso. Então, apesar de ele ter perdido 3 filhos por causa desse pecado, apesar dele ter perdido o reino, ele perdeu o reino para o filho dele, Absalão. O que mais ele sentiu foi quando ele perdeu a presença do Espírito Santo, porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E ele confessou seus pecados lá no próprio Salmo 51, né? Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz aos teus olhos o que me parecia mal. Né? Então, ele é um salmo inteiro, uma oração inteira de humilhação diante de Deus. Né? Sim. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança misericórdia. E a gente vê que ele alcançou misericórdia, porque ele tinha um coração voltado para Deus. Sim, Né? mas ele sofreu muito por causa do pecado. Sim, claro, todo pecado tem consequência, mas é o que nós estamos falando aqui. Aquele que não é revelado, aquele pecado que não é revelado, você pode pensar, mas tal pessoa está num pecado terrível contra Deus. Não vejo nenhuma consequência. Se não teve consequência ainda nessa vida, vai ser a pior consequência possível, que é a morte eterna, a morte espiritual. Eu vou ler de novo o versículo, que como eu disse, poucos pregam e poucos prestam atenção nele. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, que diz:
os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, ou seja, antes do juízo, e em alguns manifestam-se depois, ou seja, depois do juízo. Coisa muito triste isso, né, Maria Cláudia? Sim, que nós possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, que nós possamos nos converter cada dia mais, que nós possamos nos aproximar de Deus cada dia mais. É claro que não existe ninguém que não peque, né? E que possamos ter a humildade de reconhecer o nosso Sim. pecado, né? Sim. Porque tem pessoas... E deixar o pecado. E deixar o né? pecado. É porque tem pessoas que são muito orgulhosas e têm vergonha de reconhecer o pecado. Mas o que é a vergonha de reconhecer? Ou mesmo que querem justificar o pecado. É. Né? Nós vemos uma geração muito atarefada, muito empenhada em justificar o pecado. Ah, porque tal coisa não é adultério, porque tal jeito não é errado. Irmãos, vamos ser honestos com Deus. Né? Adultério continua sendo adultério. Engano continua sendo engano. Mentira continua sendo mentira. Não adianta Quantas pessoas tentar, mentindo, exatamente. né? E a Bíblia justificando. fala, justificando a mentira. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus e que não entra mentira no céu. Sim. E tem gente que acha que mentira é uma bobagem. E está se perdendo por causa da mentira. E está viciado em mentir. Vamos reconhecer nossos pecados. Vamos abandonar nossos pecados. Enquanto é tempo, enquanto há vida... Sempre tem tempo, mas depois do juízo, ou seja, depois da morte, não tem mais o que fazer. A única coisa que pode tirar esse poder de você colocar na presença do Senhor e receber o perdão é a morte. A morte é que fecha essa porta, a porta da graça para você. Enquanto tiver vida, tem esperança. Sim. A morte ou a volta de Jesus, né? É a mesma coisa, né? Mas vamos colocar então a nossa vida no altar, vamos reconhecer os nossos erros todos os dias, vamos confessar os nossos pecados. Né? A Bíblia fala para nós confessarmos e deixarmos o pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença. Senhor, que nós possamos sentir, assim como Davi, os nossos pecados, que nós possamos chorar pelos nossos pecados, que nós possamos pedir uma mudança ao Senhor e receber a mudança, porque muitas pessoas simplesmente se arrependem, mas não é um arrependimento eficaz, não querem deixar os seus pecados, continuam nos mesmos erros. Senhor, eu tenho certeza que não existe nenhum vício, não existe nenhum pecado, não existe nada que o inimigo possa colocar diante de nós que possa ser mais poderoso do que o teu sangue, Senhor. Senhor, nós cremos nessa tarde que se nós confessarmos os pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purifica, Senhor, nos ajuda, que nós possamos ser cada vez mais a igreja lavada e remida no teu sangue, a igreja que está debaixo da tua graça, que recebe a tua presença, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.